Olá, queridos, minhas queridas, estamos mais uma vez aqui para mais um discipulado para você. Antes de tudo, eu queria pedir carinhosamente que você, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante. O seu like é uma forma de nos ajudar a dinamizar mais o nosso canal. Esse canal aqui, quero lembrar sempre que ele tem um único objetivo: nós enviarmos cursos, e temos muitos cursos para enviar ainda, muitos cursos. E também não deixe de sinalizar o sininho. Você sinalizando o sininho, toda vez que nós vamos enviar vídeos para cá, você será notificado, ok? Também queria dizer para você que se você quiser comprar os livros a qual estamos ministrando os nossos cursos aqui, é só você ir lá no meu direct no Instagram. E lá vamos conversar, eu estarei te direcionando ou alguma editora. Ou também temos a outra forma, que escaneamos as aulas e enviamos para você estudar as aulas aí, ok? Enviamos em PDF, tudo lá no Instagram, tá bom? Bom, nós estamos no nosso curso, esse curso aqui, né? O curso em Missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Estamos na nossa penúltima lição, né? Que o título é Paulo na missão com Deus, o Evangelho para todos os povos. Então está aqui mais um estudo, mas eu estou falando sobre Paulo na missão com Deus. Claro que estamos hoje na segunda parte, né? Na segunda parte, a primeira já enviamos, estamos hoje na segunda parte. Esse curso de Missão com Deus, eu prefiro fazer em duas partes, né? Se são 8, perdão, vou enviar 16 vídeos, 16 aulas, tá bom? Cada aula nós vamos colocar duas partes em cada tema. Vamos lá, hoje nós vamos para o dia 4. O dia 4. O povo de Deus junta-se a ele na missão. Vamos lá? Embora Paulo tenha trabalhado de maneira incansável, ele acreditava piamente na disciplina e no aconselhamento de outros para proclamar Deus para todos os povos. Ele raramente partia em uma viagem missionária sozinho, mas levava consigo pelo menos uma, e na maioria das vezes muitas. Paulo sentiu profundamente a natureza corporativa da igreja no corpo de Cristo. Ele ensinou a importância da equipe e do corpo ministerial e nomeou anciões em todas as igrejas para equipar o corpo para o ministério. Aqui vemos a importância de Paulo, a importância de Paulo trabalhar. Ele se viu numa situação, ele se viu viu a missão que ele tinha para fazer nessa terra, que era implantar igrejas. Todos nós, de alguma forma, temos que nos envolver nisso, né? Proclamar, né, a missão, né? Proclamar o Deus na vida das pessoas, porque se não for dessa forma, nós estamos aqui praticamente praticamente vão. Então vemos que Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele, quando ia fazer a obra, ele ia lá, implantava as igrejas, nomeava pessoas, ensinava pessoas, né? E uma coisa que ele sempre lhe deixou claro, o que eu quero deixar para você: a igreja, ela é um ponto muito importante para Deus nessa terra. Quando Jesus ele implantou a igreja, foi com um único propósito: a proclamação do reino de Deus sobre essa terra. Quando nós não valorizamos a igreja, né, ou fazemos como muitos infelizmente fazem aí fora, alguns fazem, não são muitos, né, são alguns, né, que dizem que eu não preciso
membrar a igreja. É um problema muito sério. Eu me preocupo com essas pessoas, porque todas essas pessoas que têm esse pensamento são pessoas que rancorosas, pessoas que não perdoaram, pessoas que não estão com Deus. Essa é a verdade. Não estou com Deus. Você quer estar com Deus? Então você tem que se membrar em uma igreja. Membrar em uma igreja. Não quer membrar na igreja onde você era, você quer... aí você vai para uma igreja onde você possa ser tratado. E ali você vai ser abençoado por Deus. Mas tem que ir para a igreja, amado. Não adianta, né? Não adianta. E vemos aqui essa importância, né? Vamos lá, página 160 diz assim: depois de Paulo falar às pessoas sobre Jesus, e depois de elas crerem nele, ele as batizou no nome de Jesus. Em seguida, orou para que fosse cheia do Espírito Santo. Paulo ficou 3 meses ensinando na sinagoga antes de ser expulso. Paulo levou consigo alguns discípulos e diariamente discutia na escola do tirano. Paulo pregou para todos eles? Não. Ele ficou na escola do tirano, ensinou os discípulos a fazer discípulos e iniciar congregações de cristãos. Esse foi aqui o missionário o movimento de plantação de igrejas que ele fazia. Porque às vezes nós achamos que nós temos que pregar para todas as pessoas. Irmãos, você se preocupando em ensinar para algumas pessoas, ou para até mesmo uma pessoa, já é meio caminho ou mais do que meio caminho andado. Que se todo mundo se preocupasse em parar para ensinar unicamente uma pessoa, já valia a pena, já vale a pena. Porque o desencadear a partir dali é muito grande. Nós temos que pensar nisso, né? Pensar para frente. Então, para você pensar para frente, por exemplo, Jesus ficou 3 anos, né, envolvido com 12 homens, ensinando 12 homens. Ele tinha mais discípulos? Tinha. Né? Podemos provar isso na Bíblia, ele tinha muitos discípulos. Só que ele, para a missão que ele tinha nessa terra, ele precisava de 12 homens. E ali, aqueles 12 homens, ele parou tudo para poder ensiná-los. E o ensinamento dele não foi teológico, não, foi prático. Né? Então, existe, sabe, na igreja, uma ideia de que você tem que ensinar a Bíblia. Tem que ensinar a Bíblia, mas de forma prática para as pessoas. Né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Agora, falando-se sobre o movimento de plantação de igreja. Ó, em um movimento de plantação de igrejas, alguém tem de ir ao local onde o povo vive, porque o evangelho nunca chegará lá, a menos que alguém de fora o leve. Então, tem que ir para lá. Alguém tem que ir para lá. Se você sabe que tem um local onde não tem igreja, ou talvez até tenha igreja, mas ela não está dentro daquilo que a população está precisando. Porque hoje em dia existe aí a ideia de igrejas, mas criam tantas coisas incríveis que nem o diabo acredita, para poder achar que aquilo tem que ser igreja. Não se prega o evangelho, pregam muitas coisas, menos o evangelho, menos o reino de Deus. É essa igreja que prega o reino de Deus que tem que ser implantada, porque o que está lá em jogo é a salvação das pessoas, né? Vamos lá, letra B. Em um movimento de plantação de igreja, alguém precisa verificar a situação de ver o que Deus já fez, o que está fazendo. Aí vem aquela história de você procurar saber o que Deus está fazendo na atualidade. É simplesmente espiarmos, primeiramente. Espiarmos, visitarmos. Essas visitas, elas precisam ser bem observadoras, né? Para você implantar, para poder lá você implantar e criar e ver qual é a estratégia que você vai criar para poder levantar a igreja naquele local. Né? Eu já vi testemunhos belíssimos sobre isso. Eu já trabalhei assim, né, na cidade de Minas Gerais. Nós implantamos lá a igreja lá em
em Minas, num dos distritos lá de Teófilo Otoni, e nós começamos assim. Eu, na época, eu nem conhecia essa matéria, né? Eu não conhecia, conhecendo Deus, fazer sua vontade, não conhecia nada de discipulado, mas pela orientação do Espírito Santo, né? Eu sempre falo que eu pratiquei primeiro para depois é, conhecer a didática. Hoje eu tenho a didática e, graças a Deus, a gente passa a didática com experiência. Graças a Deus por isso. Então, vejamos que lá começou assim. Eu comecei a fazer trabalho aqui, implantando ali, e de repente a gente, do nada, a gente já estava já com uma igreja pronta. É assim que funcionam as coisas. Vamos lá? Tudo tem que ver o princípio da estratégia. O que você vai fazer? Estratégia que você vai criar para implantar a igreja. Letra C. Em um movimento de implantação de igrejas, alguém precisa comunicar o evangelho. Mas não é apenas qualquer comunicação. É o evangelho propriamente dito. Eu falo que a gente precisa estar equipado para isso. É por isso que antes de partirmos para qualquer trabalho aí, qualquer trabalho de missão com Deus aí, nós temos que estar equipado, preparado. O preparo sempre ele é um tripé, né? Fisicamente, emocionalmente e biblicamente. Porque você tendo isso aqui, tendo esses três preparos, você vai viver uma vida espiritual tranquila lá, né? Vai encarar a adversidade, vai encarar as situações numa boa. Agora, se você não tiver um equilíbrio, se você não tiver um preparo físico, emocional e nem didático, que é bíblico, que é o preparo bíblico, tem que ter pelo menos um básico com teologia, pelo amor de Deus, né? Pelo menos um básico tem que ter, não tem jeito, né? Se não tiver, vai ter problemas, porque você vai encarar. Eu, praticamente, quando eu fui para lá, para Minas Gerais, eu já tinha um médio teologia, estudava teologia, não tinha acabado e terminado teologia, mas eu tinha toda a didática, estava estudando. E eu não apenas estudava lá no seminário, eu também estudava, fazia reprise ou recapitulava as lições no meu dia a dia. Letra D. Em um movimento de implantação de igrejas, alguém deve mover-se do grupo de cristãos usando as pontes que Deus preparou para o grupo de pessoas que precisam da mensagem. Isto é, né, ir ao local. Por exemplo, geralmente, quando a gente vai implantar a igreja em um determinado lugar, nós temos uma família, nós temos um local adequado para isso. Nós precisamos fazer isso. E Paulo usou aqui, né? Paulo começou na sinagoga local. Então, ele entrou na sinagoga e começou ali a fazer o seu trabalho, né? E ele começou a pregar o evangelho, ali primeiramente para os judeus, depois ele começou a ir até os gentios, né? A pessoas que não eram ainda alcançados pelo evangelho. Mas ele teve um local, e nós precisamos também ter, né? Por exemplo, aqui em Itaguaí, nós criamos a igreja com mais de 7 pessoas, começamos a igreja. Aqui é onde estamos hoje trabalhando lá no bairro chamado Chaperó, aqui em Itaguaí, onde estamos iniciando um novo trabalho. Nós temos lá 3 pessoas, né? Começamos com 3 pessoas, e assim vai, tem que começar assim. Letra D, letra E. Em um movimento de implantação de igreja, alguém precisa encontrar um local neutro para compartilhar livremente o evangelho e ensinar os discípulos. Aí vai pelos seus conhecimentos, né? Você procura um local, ali você começa um local neutro, onde não tenha ninguém que possa fazer algum tipo de influência ou usar a questão parcial, né, no local, porque o problema de hoje, eu vejo o evangelho não progredir em determinados lugares, é a questão da parcialidade. Todos nós temos que ser imparcial. Então, ir um local neutro, que significa um local onde ninguém possa estar envolvido emocionalmente. Entendeu? Então,
É assim que eu entendo. Aí temos a letra F ainda, vamos lá. Ainda tem muita letra ainda, né? Letra F quer dizer o seguinte: em um movimento de implantação de igrejas, alguém precisa fazer discípulos. Esse é o ponto de partida. Se não tiver essa mentalidade de fazer um trabalho nas casas, de ensinar a escritura, porque nesses trabalhos das casas, que é o trabalho discipulado, ele vai vai juntar uma série de situações que vai fortificar a igreja. Primeiramente, vai haver ensinamento, e por outro vai haver comunhão. As pessoas vão estar mais próximas uma da outra. Isso é muito importante, né? Então, fazer discípulos, ele é fundamental. Letra G. Em um movimento de implantação de igrejas, alguém precisa orar e esperar que Deus faça uma obra sobrenatural diante daqueles que se opõem ao evangelho. Aí que entra, né, a disposição de orar, né? Porque o evangelho também ele vai ser divulgado intermédio de algo sobrenatural, porque não é somente pregar algo do óbvio, aquilo que eu vejo, aquilo que nós estamos que está aparente, mas algo que só Deus pode movimentar. Aí entra o trabalho de oração da igreja, aí você vai movimentar. Nós começamos aqui em Itaguaí assim, né? O trabalho de oração nas casas, e ali Deus começou a trabalhar no meio do sobrenatural, porque pessoas iam para a oração porque estavam precisando de algo sobrenatural acontecer, um milagre, vamos dizer assim, acontecer, e aconteceu, né? E aí criamos a igreja dessa forma. Entendendo? Assim começa lá também em Teófilo Otoni. Eu lembro de alguns detalhes muito importantes de pessoas sendo curadas, né? Eu poderia contar, que não vou contar, que o tempo não permite, né? Aconteceu também lá em Teófilo Otoni, aconteceu aqui também em Itaguaí, e já estamos trabalhando lá nessa igreja também sobre algo sobrenatural. Deus trabalha assim, amados. Vamos lá, letra H. Em um movimento de implantação de igrejas, alguém precisa preparar líderes multiplicadores para liderar a congregação. Aí você quer crescimento, você vai trabalhar com liderança. Preparar pessoas para te auxiliar, para dar multiplicação, porque sozinho não tem. Era aquele caso lá do Jétro, que ensinou Moisés a levantar líderes para auxiliá-lo, né? As coisas grandes ficam somente para ti, as pequenininhas deixa os líderes trabalhar. É assim que tem que fazer, não é assumir tudo não, que não existe, não vai aguentar a parada não, viu? Letra I. Em um movimento de implantação de igrejas, alguém precisa treinar discípulos e líderes que possam produzir e multiplicar a igreja. Agora mudou. Aí em cima, tá? Para líderes multiplicadores para liderar a congregação, para te ajudar a liderar a congregação. Agora chegou a hora de você preparar pessoas para poder fazer trabalho extramente e para levantar igrejas, criar igrejas lá fora. Você precisa, isso dá mais trabalho, dá muito trabalho, mas vale a pena, vale a pena. Vamos lá, letra J. Em um movimento de implantação de igrejas, os líderes afastam-se e deixam os líderes nativos daquele fazer o trabalho, apesar de manterem com eles um relacionamento fraterno, como fez Paulo. Paulo fazia muito isso. Paulo, ele se afastava, depois ele deixava as pessoas trabalharem, e ele saía, depois visitava as pessoas novamente. Era uma coisa maravilhosa. Eu sempre falo que as denominações aqui nessa terra, as igrejas, né, denominacionais, seja o que for, elas precisam entender que nós somos nos comportar como agências missionárias. A igreja precisa entender isso. Se a igreja entender que nós somos que os locais onde nós congregamos, as igrejas, elas não salvam, elas apenas elas promovem pessoas, ela gerencia pessoas para trabalharem em função do evangelho. Não são apenas agentes do evangelho. A igreja é uma agência do evangelho missionária. Repito, se entender assim, as coisas vão funcionar perfeitamente para o progresso do reino de Deus. Então, o que fazia? A gente para lá e a gente dirige, vai auxiliando, aí viu que a pessoa já sabe, deixa trabalhar.
Ah, um pregador, prega você, ensina você, toca você, canta você e deixa eles trabalhar. E vamos lá apenas fazer aquela parte paternal, né? Aquela parte de pai, aquela parte de auxílio, né? Para ajudar eles. E Paulo fazia isso com muita sabedoria e podemos aprender com Paulo. Então, aqui nós terminamos a parte, o dia 5. No dia 5, falando sobre isso, e quero que você guarde tudo isso, que é muito importante para aquele que quer fazer a missão com Deus. Vamos lá? O dia 5, o dia 4, agora vamos, primeiro o dia 4, perdão, agora vamos para o dia 5 agora. Todos os povos glorificarão a Deus. Esse é o nosso trabalho. A missão de Deus torna-se clara como cristal em sua emocionante revelação a Paulo de que todos os povos irão glorificá-lo. Deus teve que revelá-la a Paulo porque os judeus não haviam compreendido o que Deus, por toda a Bíblia, havia dito sobre a questão de incluir os povos. Da perspectiva hoje, você pergunta como os judeus não conseguiram compreendê-la. Mas você também poderia perguntar como a igreja de hoje não compreende o coração de Deus por todos os povos e se concentram mais em si mesma. Infelizmente, em alguns casos, não vou dizer que sejam todos nem a maioria, mas em alguns casos, as igrejas estão mais preocupadas com o seu próprio umbigo do que na missão que a qual Deus estabeleceu por nós aqui nessa terra. É um tal de culto, um culto pessoal, encher a igreja, criar uma série de inovações, de liturgias para segurar as pessoas, mas só para poder reunir, simplesmente. A função da igreja, vou repetir aqui, a função da igreja, ela é uma agência missionária. É fazer que todos os membros sejam missionários. Porque a missão não é somente ir para determinado país, fazer missão, como muitos às vezes entendem ou querem entender assim. Não é assim. A igreja missionária é uma agência missionária porque a maioria das pessoas da igreja, elas têm relacionamentos fora, sejam elas familiares, sejam elas vizinhos das ruas, sejam elas no seu trabalho, os jovens na sua escola. Tudo isso, ela é um trabalho missionário. Tem que entender. Se nós não entendermos assim, fica difícil. Você tem que ensinar a sua igreja a não se relacionar ali dentro daquele momento. Ali é o momento que a gente vai aprender como vamos nos comportar lá fora para podermos fazermos o trabalho missionário. Ali, se é uma agência, então vamos ser gerenciados ali, vão ter reuniões. Na verdade, a palavra culto, ela sai um pouquinho da sintonia, segundo a Bíblia, que a gente possa entender, e ela tem que ser tratada como reuniões. Reunião de domingo, reunião de quarta-feira, reunião de quinta-feira, reunião de sexta, seja qual dia, mas seja reunião. Reunião é onde vai haver cânticos e a palavra ensinada, pregada. E tem que ser pregada por preferência expositivamente, né? Então tem que ser assim. Então a gente pega isso. Eu anotei aqui, eu quero ler esse ponto aqui que é muito interessante. Fala assim, olha, Deus não apenas trabalha apesar das circunstâncias, ele trabalha por meio delas. Quando você se depara com um obstáculo ou com uma frustração, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo aconselhou isso aos Tessalonicenses, capítulo 5, na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, versículo 18. O Espírito de Deus irá ajudá-lo a interpretar as circunstâncias e trabalhará por meio delas para cumprir o seu propósito. Quando você concluir algo a respeito de uma circunstância, peça a Deus para confirmá-la por meio da sua palavra. Oh, meu Deus do céu. E da oração das outros cristãos e na direção do Espírito Santo. Não faça nada precipitadamente. Não faça isso, meu irmão. Confirme primeiro. Existem várias formas de você confirmar, né, uma viagem missionária. Eu quero ser missionário, então vamos esperar que Deus confirme isso, intermédio da sua palavra, da oração,
né, dos irmãos lá, dos cristãos, e principalmente, sobretudo, na direção do Espírito Santo. Lembra que quando a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, né, deixa eu ler para você aqui, que interessante. É Atos 13, rapaz, abri em cima, olha que coisa de Deus. Agora vamos observar aqui o texto de 1 até o 3, observe só. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam, olha só, enquanto eles estavam adorando, eles estavam na reunião adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Aqui nós temos tudo isso incluído lá, né? Eles não foram lá aleatoriamente. Eu fico vendo aí as pessoas pregando de igreja, mas não tem igreja. Não tem a posição das mãos. Quem foi que ungiu a pessoa para poder pregar? A quem ele deve satisfação? A quem é a sua autoridade espiritual? Tenha mais cuidado. Você que é pastor aí, não sei essas pessoas não são de Deus não, hein? Tá bom? Não são de Deus não. Eu, particularmente, eu evito, né, trazê-los para a minha igreja. Então tá aqui, ó. Eles foram confirmados entre os irmãos. Não estava somente Barnabé e Saulo. Ali tinha uma turma de gente reunida, né? E ali eles orando e o Espírito Santo fala, confirma a obra na vida de Barnabé e de Saulo. Amém? Vamos lá na página 166. Número 1, aqui, ó. Paulo apresenta aqui sua opinião a Romanos 15, mostrando quatro razões porque a missão de todos os povos é glorificar a Deus. A primeira dela, Cristo sofreu para todos os povos, para que todos os povos glorificassem a Deus, né? Cristo declarou que fez coisas que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Ele cumpriu mais de 365 profecias feitas a seu respeito. Paulo afirmou que o sofrimento de Jesus foi para confirmar promessas feitas aos patriarcas, para que os gentios também pudessem conhecer a Deus. A ignorância dos judeus era tanta que eles desconheciam isso, ou melhor, não queriam entender isso. E a salvação não era somente para os judeus. Eles achavam que eles eram os tais, que somente eles. Aí Deus começou a quebrar tabu aqui, tabu ali, começou lá com o eunuco, né? Começou trabalhando na vida daquele setor Cornélio e assim por diante. E vejamos que começou a quebrar todos esses tabus lá. Então, Deus ele está interessado em isso. E Jesus cumpriu todas as profecias referentes a ele. E o interessante é que foram 365 dias. Isso nos lembra alguma coisa, né? E é o nosso ano. Então, Jesus esteve durante 12 meses, vou dizer assim, recebendo profecias todos os dias. Vamos lá para a segunda agora. A mensagem de toda a Bíblia é que todos os povos glorifiquem a Deus. Não somente um, mas todos os povos. Nosso trabalho como missionários de Deus, como fazer a missão com Deus, é levar o povo, ou todos os que estão ao nosso redor, glorificarem a Deus. Aí é por isso que temos que estudar a Escritura, por isso que temos que aprender a Escritura, justamente para poder saber como nós vamos glorificar a Deus, ou glorificar a Deus, ou fazer que as pessoas, ao olharem para nós, também venham glorificar a Deus. Então, vamos prestar atenção muito nisso aí, tá bom? Número 3. Deus deseja a unidade de seu povo, para que ele seja glorificado entre todos os povos. Aí complicou o negócio agora, pastor.
Se Deus deseja unidade, ou a igreja não se une, porque é uma briga aqui, ó, outra briga ali. Gente, se todos nós, como pastores, ensinarmos ou vivermos como uma agência missionária, vamos parar com a briga. É fácil acabar com essa briga. Mesmo que a igreja esteja uma ao lado da outra, mas sem disputa, sem guerra, sem competição, sem facção, sem nada, né? Sem dissensão, sem nada. Cada um trabalhar da forma para poder enviar pessoas para fora, para isso. Porque se cada igreja, seja ela, eu repito, pode estar ao lado, em frente, o que for, isso não importa. Existe lá, porque é uma falta de respeito, fazer, não, cada um com a sua, meu irmão. Você vai ensinar, mas o importante é que cada um dessas igrejas sejam ensinados, né? Se quiser visitar a igreja da frente, amém. Se quiser visitar a igreja do lado, amém. Se quiser visitar a minha igreja, eu participar da minha igreja, amém. Mas que viemos fazer parte. Mas, infelizmente, as coisas às vezes não funcionam assim. E isso nos deixa extremamente preocupados, muito preocupados com isso. Então, por isso que eu queria aconselhar você, meu pastor, ensinar os pastores, e você que é membro da igreja, né? Não vamos viver em pé de guerra com ninguém. Vamos viver como agências missionárias. Número 4. A razão por que Paulo chama missionários é para que todos os povos o glorifiquem, né? Então, estamos aqui como missionários, é para isso. É para levar o povo a glorificar o nome de Deus. Então, você como missionário vai para a tua escola, você vai ser missionário na tua escola e lá o povo vai glorificar a Deus. No seu trabalho, as pessoas vão glorificar a Deus. Na vizinhança, você vai glorificar a Deus. Você vai lá para a porta do banco e vai também ali o povo glorificar a Deus. E assim sucessivamente, né? Bom, eu queria que já estamos terminando aqui. E eu glorifico a Deus por isso, né? Vamos agora, a partir da semana que vem, já ir para a última unidade, a última semana, a última aula. Repito, dividida em 2 partes. Vamos falar sobre a missão com Deus na vida de João, né? O título da próxima lição é João na missão com Deus, a experiência de todos os povos em adoração a Deus. Então, Deus te abençoe. Até a próxima aula, e acredito que tem muita coisa para poder, e essa última, na última, da segunda parte da última aula 8, nós vamos aí trazer para você o próximo curso, que vamos ensinar também aqui para vocês. Deus te abençoe, até a última lição, a última aula.